Bom, obrigado aí pela presença de todos. Hoje vamos falar aí de processos da contabilidade com o Guilherme. Então, já comecei a gravar aqui. No final, eu mando depois o e-mail com o link também lá do canal do YouTube. Bom treinamento aí para todos. Pode seguir aí, Guilherme. Bom, gente, a apresentação de hoje vai ser sobre o módulo de contabilidade do sistema. Particularmente é um módulo que eu gosto bastante. Acho que ele é bem funcional, assim, tanto pela amarração inicial do sistema ser voltado pela contabilidade, pelas contas mesmo, ele já é bem estruturado e tem algumas rotinas que são bem utilizadas em praticamente todos os clientes. Então, hoje a ideia é apresentar 3 processos que são um pouco mais avançados no módulo. No caso, o foco vai ser na rotina de fechamento de exercício, criação de um controle pelo budget e também para a própria manutenção dele no sistema, inclusive acrescentando algumas fórmulas para calcular a partir de exercícios anteriores o cálculo do budget do exercício corrente. E também não está agrupado no módulo de ativo, mas é uma rotina bem relacionada, vai ser a rotina de cálculo de amortização pelo módulo de ativos do sistema. Todo mundo está conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Sim. Beleza, então, vamos começar. O módulo de contabilidade do sistema, ele é parametrizado inicialmente no cadastro dos estabelecimentos, das sociedades. Então, na própria definição dele, eu consigo definir quais vão ser os tipos de controle que eu vou ter. Iniciando pelo processo de controle de budget, eu preciso fazer algumas parametrizações iniciais no cadastro do referencial, que vai ser definir que o meu plano de contas vai ter o segmento de orçamento e o de cabimentação, sendo que para o controle o orçamento é obrigatório e a cabimentação é opcional nesse caso, mas para ficar mais completo eu vou utilizar as duas funcionalidades. A parte de cabimentação do sistema são os controles do que lá fora são os contratos e os pré-contratos, que vão estar vinculados ao processo de compras, como se fossem as requisições de compras e as encomendas de compras. Além disso, nos valores de parâmetro, eu tenho um capítulo específico para definir a parametrização no meu budget, que vai estar aqui no capítulo orçamentos. Detalhando ele, eu consigo definir aqui quais vão ser os tipos de controle que eu vou ter através dele. Então, eu consigo colocar um bloqueio na parte de criação de encomendas ou mudar isso para ser apenas uma notificação. O mesmo vai se aplicar para a parte das requisições do sistema, conseguindo barrar alguma requisição ou simplesmente desculpa, gente, caiu um pouco aqui. Certo. Ou seja, apenas uma notificação na hora de eu fazer a criação de uma nova encomenda. No sistema, eu posso ter vários budgets vinculados que podem servir para análise. Entretanto, apenas um desses budgets vai conseguir efetuar um bloqueio na hora de criação de uma nova encomenda ou uma nova requisição. Nesse caso, eu criei o budget test para essa apresentação, tá? Definindo essa parte de parametrização, eu consigo também estruturar dentro da parametrização do orçamento como que eu quero realizar os controles internos dele. Então,
Aqui eu tenho o esqueleto do meu orçamento no sistema, onde eu vou definir se vai ser um orçamento por sociedade ou específico para um estabelecimento e os tipos de controle que vão ter. Nessa parte, eu vou vincular qual é o plano de contas que vai ser controlado e os centros analíticos que eu quero também controlar aqui. Fazendo isso, eu também posso definir o tipo de visualização que eu quero ter, que no sistema inicialmente tem 3 formatos. A visualização por contas, que vai ficar aqui nas transações de registro de orçamento. Vão ser a transação por conta, por período e por secção. A parte de visualização do registro do orçamento, ele serve tanto como uma forma que eu posso consultar e dar a devida manutenção para o meu budget, como também para acompanhar como os departamentos da empresa estão consumindo ele no sistema. Então, tomando aqui como exemplo, eu criei algumas transações que vão permitir ter visualizações diferentes no meu budget. A primeira delas vai ser um orçamento por contas. Nela, eu consigo informar os departamentos que vão estar definidos no meu centro de custo e visualizar conta a conta quanto que eu tenho disponível de orçamento e quanto desse orçamento já foi consumido. Além disso, eu tenho o formato por secção, que funciona da maneira oposta. Nesse caso, eu vou informar algumas contas no meu plano de contas e eu vou ter quanto que tem disponível para cada departamento dentro daquela conta. E a terceira visualização, que é por período, é uma que eu acho mais prática para consulta, mas para realizar a manutenção é um pouco mais complicada. Seria meu orçamento por período. Nele eu preciso informar conta e secção analítica que eu quero visualizar, e ele vai abrir em todos os períodos que eu tenho no meu exercício fiscal, para definir período por período quanto que eu posso ter no meu budget. Vamos agora visualizar de maneira prática como essa parametrização gera o meu orçamento. Então, aqui já no módulo de contabilidade, eu tenho o subgrupo orçamentos. Eu vou acessar a função de registro do meu budget. Começando pela visualização por conta, eu tenho a opção de selecionar o intervalo dos meus departamentos, ou se eu deixar isso aqui sem preencher, ele vai trazer todos. E aqui todas as minhas contas que estão parametrizadas para ter um controle orçamental, isso é dentro do próprio cadastro da conta. Ele vai me trazer aqui a conta e, baseado na visualização que eu defini na minha transação de registro, ele vai mostrar a visualização da conta aqui. Nesse caso, para a conta de água e esgoto, de despesas com água e esgotos, ele separou em 6 secções possíveis, cada uma está com um orçamento possível de R$50 mil e ainda não foi nem utilizado e nem está vinculado a alguma encomenda no sistema. Sendo assim, o orçamento disponível ainda é total. Voltando aqui na seleção, eu posso verificar de todas as outras contas, e, inclusive, alterar o formato que eu quero ter essa visualização. Então, não quero mais ver por conta, eu quero ver por secção analítica. Então, alterando aqui para o formato por secção, nesse caso, ele me obriga a informar as contas que eu quero visualizar. E agora eu consigo ter, informando o departamento administrativo, aberto conta a conta, quanto que eu tenho de orçamento disponível para cada um deles. Aqui, um caso prático que eu coloquei foi para a conta de estoque. Uma parte interessante do orçamento do X3 é que, além de ter um controle por valor, ele me permite ter um controle por unidades. Então, definindo na parametrização das contas
que eu quero efetuar o controle dessa forma, eu consigo, além de ter um controle do montante em reais alocado na conta, também da quantidade de estoque que eu tenho disponível, até para análise de pontos de supply chain, de ressuprimentos e também para realizar o controle dos meus centros de distribuição, se for o caso. A parte de definição do orçamento também tem uma funcionalidade bem bacana, que é o cálculo. O cálculo do sistema, ele permite que eu consiga definir o valor do meu budget baseado em fórmulas. Aqui, por exemplo, eu tenho o caso que eu criei previamente, que é esse teste aqui. O que ele me faz? Ele permite que, através de fórmulas que eu posso vincular também a informações de períodos anteriores, como é nesse caso, eu faça o cálculo para o período atual. Então, nesse caso, o que está sendo feito? Eu defini que a minha fórmula para cálculo do orçamento dessa conta que está definida aqui, nesse caso é a conta de comissões, ela vai ser vinculada ao total que foi contratado, ou seja, vinculado a encomendas no período anterior, e o total real, que foi as faturas efetuadas. A soma desses valores, vezes o meu percentual de 90% nesse caso, vai atualizar o meu orçamento da conta. Isso eu posso definir para uma conta só ou também deixar em aberto para todas as outras contas no sistema, de forma a alimentar o meu budget no exercício corrente. Então, ele vai considerar aquela fórmula. Nesse caso, como eu não tive lançamento em 2019, o F1 e o F2 são as duas fórmulas que eu tinha definido, ficaram em branco. Mas eu deixei também o valor fixo de R$100.000 para esses departamentos. Voltando aqui na consulta, eu vejo que ele alimentou... Estou voltando aqui para ele preencher. Para a parte do recebimento, o valor de R$100.000 como orçamento disponível nessa conta. A manutenção do budget é uma tarefa que existe um grande trabalho por parte da empresa, só que permite realizar diversos controles nas rotinas. Quando eu venho aqui na parte de compras, por exemplo, eu consigo, na própria linha, tendo um orçamento definitivo vinculado, verificar aqui quais são as... Deixa eu ver só. Ver a opção de orçamento. Isso vai abrir para mim a conta em questão, o montante que já foi consumido, o total que eu tenho de contrato, e quando as contas são controladas por orçamento, ele me traz a informação de controle desse orçamento no sistema. É uma parte bem interessante que pode me ajudar a ter diferentes controles, inclusive vinculando a parte de circuitos de aprovação de encomendas nesse processo. Tendo um controle mais detalhado do budget, eu também consigo realizar a alteração do budget através de ODs orçamentais, que são operações diversas que vão alimentar com valores adicionais o budget de um período. Então, tendo situações onde o budget foi extrapolado, eu consigo, através desses ODs, alimentar com informações adicionais. O próprio cálculo do sistema permite que eu gere um OD discriminando o processo que foi feito. Então, aquele cálculo que eu acabei de relacionar, ele gerou um registro aqui que alimentou o saldo da minha conta com o valor de R$100.000. Essa parte do budget, ela também é convertida, então eu tenho a possibilidade de exercícios posteriores realizar a cópia de um orçamento alimentando, inclusive, com coeficientes de ajuste, caso eu queira
mudar a minha previsão com um coeficiente. Então, eu posso utilizar, não necessariamente 100%, mas 110% no meu budget do período anterior para realizar essa cópia. Outra parte que agora é a parte mais bacana do módulo é a possibilidade de consultar a visualização desse budget através do balancete analítico. No balancete analítico, eu tenho a opção de vínculo do budget e também vinculando os níveis de totalização que eu quero ter dentro dele. Então, vou preencher aqui. Ele permite que eu altere a estrutura dos campos, inclusive acrescente novas informações que eu quero verificar aqui, tendo tanto o orçamento por realizar, o real menos o previsto, e também como consultar por quantidade, se for o caso de uma conta de estoque. Mudando aqui para consulta. Ele vai me trazer essa visualização conforme eu definir aqui. Repara que a mesma conta do budget, ela foi definida em 6 linhas diferentes. Aqui, uma para cada departamento, trazendo a minha verificação do budget, inclusive. Essa é uma consulta que eu posso deixar uma série de análises que eu quero ter definidas aqui na memória da função. Então, posso cadastrar várias visualizações para ter um acesso fácil delas depois. Então, eu já deixo pré-programado como eu quero ter essas consultas mais para frente. Essa parte do budget é isso. Seguindo em frente agora, vou entrar um pouco numa outra função do sistema, que vai ser a rotina de todo o processo, na verdade, de cálculo do fim do exercício, explicando por cima como ela funciona e a parametrização necessária para realizar ela no sistema. Por ser uma rotina mais demorada, eu não vou entrar tanto no processo e sim explicar o fluxo de rotinas que devem ser realizadas para que eu consiga fazer o fechamento do meu exercício sem nenhum erro. Inicialmente, para a execução da rotina de fim de exercício, eu tenho que definir meus valores de parâmetro dentro do módulo de contabilidade, subgrupo, capítulo fim de exercício, onde nos detalhes eu vou vincular 2 documentos que vão ser utilizados pelo sistema para realizar essa transferência, que vai ser o tipo de documento de encerramento e o tipo de documento RAS. Esses documentos eles são gerados 2 vezes, uma no final do exercício que está sendo encerrado, com o objetivo de zerar o saldo de todas as contas nesse exercício, e outro lançamento no exercício corrente, que vai alimentar todas as contas que estão na sua parametrização definidas como RAS, como o mesmo valor. Essas são as contas de ativo e passivo no sistema, então seu saldo não é alterado. Isso eu consigo também verificar nas classes de conta, onde vai passar para essa minha função como ele deve tratar cada uma dessas contas no sistema. Então, tendo aqui como exemplo, eu tenho que as contas de passivo e ativo são contas RAS, portanto, não vão ter o seu saldo alterado. As demais contas estão definidas como não. Então, no encerramento do exercício, todo o saldo dessas contas vai ser zerado e a contrapartida disso vai ser lançada numa conta que é definida no plano de contas
da empresa, que é a conta de resultado e também a conta rasa. A conta rasa aqui vai ser a conta utilizada para zerar essas contas no exercício anterior. O oposto. A conta de resultados vai zerar no exercício anterior e a conta rasa vai gerar o resultado no exercício corrente. Seguindo aqui, a execução da rotina de contabilidade tem um relatório que normalmente a gente utiliza para verificar toda a lista de atividades que devem ser realizadas na empresa antes de executar essa rotina. Normalmente, essas atividades são relacionadas à parte de validação final do sistema, que é onde eu converto todos os meus documentos que estão como status provisório para status definitivo. Essa rotina, ela pode ser executada manualmente, indo no registro de documentos. Então, aqui eu tenho todos os lançamentos feitos que estão com status provisório. A rotina vai ler esses lançamentos e vai mudar o status para definitivo. Eu também consigo realizar isso por lote através do tratamento validação final. Além disso, é interessante colocar que existem outras rotinas dentro do módulo que a gente recomenda que seja feita antes de realizar o fim do exercício. Nesse caso, a gente tem a parte de documentos calculados e desvio de conversões, que são duas rotinas que não são utilizadas por todos, mas têm, respectivamente, a função de vinculado a contas de assinatura, onde eu quero que o saldo de uma conta seja transferida para outra, para os documentos calculados, e no desvio de conversão, quando eu trabalho mais de uma moeda, ele vai gerar o desvio de câmbio entre essas moedas, gerando um documento específico, um ADG na contabilidade. Além disso, no módulo de estoque, é sempre interessante ter realizado toda a interface de estoque anterior, para que eu já tenha toda a contabilização de estoque feita na hora da validação do documento. Caso eu utilize também o módulo de produção, que não é o caso nessa base que eu estou, eu tenho a necessidade de fazer o fechamento das minhas ordens de fabricação e também rodar a interface de estoque do módulo de produção. Um ponto adicional que eu esqueci de comentar é também uma boa prática, que é sempre realizar a regularização de preços antes de tanto a regularização de preço quanto as outras interfaces de ressincronização, tanto do módulo de estoque como do módulo de contabilidade, antes de realizar o fim do exercício. Porque no caso de estoque, se eu não utilizo a regularização de preço, faço a contabilização de estoque, num segundo momento, quando eu executar essa regularização, será gerado um documento novo com o desvio que não foi vinculado às mercadorias, não foi absorvido. Tendo feito todas essas rotinas, eu consigo começar a executar o fechamento dos meus períodos na contabilidade. Então, aqui dentro do módulo contábil, eu consigo mudar o status que está inicialmente como aberto para fechado, para todos os meus períodos. Quando eu realizar o fecho do meu último período, ele vai me dar uma mensagem que o último período do exercício 1 e, portanto, ele já vai estar pronto para realizar. Nesse caso, o que aconteceu? Eu tentei realizar o fechamento no meu último período tendo documentos com status provisórios. Isso significa que eu ainda tenho atividades para executar no módulo antes que eu consiga realizar o fecho. Então, tanto documentos provisórios como todas as outras pendências ainda que faltam realizar, que seria balancete desequilibrado,
saldo desequilibrado. Tudo isso é ajustado se eu realizar as rotinas de ressincronização do modo contábil. Nesse caso, eu tenho todas essas aqui. Eu não vou passar uma a uma porque eu acredito que não daria tempo também de fazer no módulo. Passando por cima só de validação final, 2019, legislação BRA, ele já vai converter todos esses lançamentos que estavam com status provisório para status definitivo. Seria uma das coisas que faltavam executar dentro do módulo. Voltando aqui. Todas essas rotinas elas vão estar bem detalhadas dentro do relatório Clopper, tá? Então, é uma tarefa mais de ir consultando as atividades que faltam realizar e ir ajustando lá até realizar o fim do seu exercício. Aqui ele já mudou o status de todos os meus documentos para definitivo. Se eu venho tentar fazer o fechamento de novo do último período, ele já vai reduzir a quantidade de erros, faltando só a parte de ressincronização mesmo. Ele vai dar erro de novo, é só para passar mais essa quantidade de erros, já reduziu para 8, que vai ser exatamente a ressincronização do balancete. Mais para executar, deixa eu tentar finalizar. Só para conseguir seguir aqui. Beleza? Realizando a correção nessas sincronizações, ele já me autoriza a fazer o fecho do último período de 2019. E com isso, também prosseguir com a rotina de fim de exercício dentro do módulo da contabilidade. Caso eu realize algum processo errado ou falte algum lançamento no período anterior para lançar, eu consigo fazer a reabertura de períodos e a reabertura de exercícios também por aqui. Então, é uma parte que é um pouco trabalhosa, mas se eu necessitar, eu consigo realizar ajustes adicionais dentro do módulo. Por último, eu realizo o fim do exercício 2019, onde todos os lançamentos que foram realizados no exercício anterior são listados no rastro e são gerados dois documentos, o RAS final 1 e o RAS final 2, que vão zerar o saldo no meu exercício anterior e alimentar meu saldo no exercício corrente. Então, ele ainda não
não gerou, mas ele alimenta o meu saldo e permite que eu finalize o processo realizando o fecho no meu período de 2019 aqui, como já está listado. O processo de fim de exercício é um processo demorado de se fazer, mas ele elimina algumas dúvidas, inclusive, que normalmente apresentam aqui. Então, uma delas é relacionada ao saldo do balancete, que caso eu não execute o fim do exercício, ao consultar o início do exercício atual, ele não traz o saldo antecedente. Esse saldo só é alimentado se eu fizer uma pesquisa ou iniciando no exercício anterior e vindo até o exercício atual, ou se não, executando o fim do exercício mesmo, porque daí eu vou ter o documento inicial, que é o de composição do saldo desse exercício. E a outra é a possibilidade de zerar todas as minhas contas de resultado, vinculando a minha conta de resultado de exercícios anteriores. Então, todos os meus custos, despesas e receitas, elas voltam a estaca zero no exercício novo. E, por último, mas não menos importante, o módulo de ativos do sistema. O módulo de ativos, ele é um módulo bem pouco explorado aqui no Brasil, principalmente pela necessidade das empresas de apuração no SIAP, que normalmente utilizam o SGC para realizar esse processo. Entretanto, através da alteração de documentos automáticos, é possível gerar alguma contabilização do cálculo desses impostos no sistema. Essa parte do documento automático eu não vou entrar tanto a fundo, eu quero passar mais o fluxo do módulo de ativos mesmo, e como que ele trata, tanto na parte de parametrização, como na execução, a contabilização dessas amortizações. Para utilizar o módulo de ativos, eu tenho uma série de cadastros aqui que ficam tanto na parametrização quanto nos dados de base. Na parametrização, o principal para mim vai ser o contexto de amortização, que é onde eu vou definir o exercício corrente que vai ter essa depreciação do ativo e os planos que eu quero ter essa análise, podendo ser o contexto contábil, fiscal e uma série de contextos analíticos, caso eu também queira ter esse controle. E os períodos que vão ser geridos. Então, aqui tem todos os meses que vão calcular a depreciação. Inicialmente, eles ficam com o status não aberto e o tipo de contabilização é de simulação. Isso, na parametrização dos tipos de documento do módulo de ativo, eu consigo utilizar para gerar inicialmente um fluxo de simulação da minha depreciação antes de realizar ela em definitivo. Então, todos os tipos de documento utilizados no módulo de ativo, eles me trazem inicialmente o tipo de documento que eu quero utilizar para contabilização em definitivo e também o tipo de documento que eu quero utilizar para uma simulação da minha depreciação. Essa é uma parte que normalmente gera bastante erro, porque cada um desses documentos trata um cenário diferente dentro do meu módulo de ativo, que vão ser desde a minha amortização, a modificação do
modo de depreciação de um item e diversos outros cenários que eu tenho dentro desse módulo. Verificando aqui, eu também consigo ver outros parâmetros que eu tenho para definir a minha depreciação. Outro que é bem importante são os modos de depreciação que vão ser utilizados. Nesse caso, ao invés de usar o português duodécimos, que é o padrão, a gente realizou a criação de dois modos lineares, um de depreciação de 10% ao ano e outro de depreciação de 20% ao ano, onde eu vinculando isso à minha família de bens, ele já vai realizar a depreciação correta a partir dessa taxa. Seguindo, após a parametrização, eu também tenho a necessidade de fazer alguma parte ainda de parametrização, mas em dados de base, nas minhas tabelas de imobilizado, que vai ser o cadastro das famílias de ativo, que vai ser um agrupador no sistema. Dentro de cada uma dessas famílias, eu tenho a opção de registrar os valores, que é onde eu vou definir as associações e depois registrar os valores. Na associação de valores, eu tenho todas as parametrizações necessárias para o cálculo daquela determinada família. Então, aqui estão os meus grupos, e dentro de cada um desses grupos eu estou definindo qual conta que vai ser utilizada para essa depreciação, o tipo e o status do bem e o modo de depreciação para o contexto contábil e o contexto fiscal, sendo que nesse caso a depreciação SA é uma sem amortização porque a gente não vai utilizar nesse teste. Tendo realizado toda essa parametrização, eu posso iniciar a operar o meu módulo de ativo. O módulo de ativo vai funcionar inicialmente pelo subgrupo ativos, onde eu tenho cadastro de todos os meus bens e também de todas as minhas despesas. As despesas são geradas automaticamente quando eu seleciono no cadastro de algum item e vinculo esse item a uma conta com a parametrização de ativo. Então, a fatura de compras que eu gero, ele vai gerar uma despesa que pode ser imobilizada aqui no sistema. A gente vai verificar aqui todos esses bens e aqui o item que gerou ele. Então, nesse caso, uma licença de Photoshop. E essas despesas todas podem ser imobilizadas por mim aqui no sistema. Então, vindo no cadastro de bem, ao criar um novo, ele me dá a opção de imobilizar uma despesa existente, relacionando o picking de uma ou várias despesas. E aqui, aquele cadastro de família contabilística permite que eu vincule o que é esse bem. Nesse caso, vou colocar como se fosse um software. E isso já alimenta meu cadastro de bem com todas as informações que eu preciso ter para depreciar ele no sistema. Inclusive, permite que eu simule o plano de amortização dele aqui. Nesse caso aqui ele já está trazendo a depreciação mensal de cada um deles. Só um segundo.
Ô, Guilherme, não estou ouvindo o seu áudio. Acho que ele não está ouvindo o nosso também. Ô, Guilherme, não estamos ouvindo o seu áudio, cara. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Agora sim. Volta tudo que você falou. Até que parte vocês ouviram? Desde a hora que você trocou o fone, mais nada. Beleza, vamos lá. Guilherme, a gente ouviu até a parte da simulação do plano de amortização. Beleza. Voltando então um pouco, vamos iniciar com a parte do status dos contextos. É aqui que eu consigo verificar quais são as etapas da minha rotina de amortização que faltam ser executadas. Então, normalmente, essa etapa é separada em 3 grupos, que é a ativação dos bens. Então, caso eu tenha, dentro do meu cadastro de bens contabilísticos, algum bem com status inativo, eu preciso estar indo nessa função, verificando a listagem desses bens inativos para realizar a sua ativação. Tendo realizado a ativação de todos esses bens, a próxima etapa é do cálculo do valor de depreciação que vai ser gerado cada mês para esses itens novos. Então, para realizar essa rotina, eu venho aqui na parte de processos no sistema, cálculo de amortizações. Nessa rotina, eu vou selecionar os meus períodos e estabelecimentos que eu quero calcular e rodar a rotina para que seja realizado a análise de todos esses bens. Quando eu faço alteração de algum modo de depreciação, normalmente todas as informações provenientes não são atualizadas nesse mesmo momento. E eu até posso informar tudo isso manualmente no cadastro do bem, mas essa rotina vai fazer isso para todos os bens que foram alterados. Então, ele já vai atualizar de uma vez todos os ativos que estão pendentes aqui para mim. Então, ela vai já ir passando pela data, o coeficiente de depreciação desses bens e alterando seus valores baseado no modo de depreciação que foi vinculado. Só aguardar um pouquinho que ele está passando todos os bens que estão cadastrados nessa sociedade e atualizando seus modos de depreciação no sistema. Para essa parte dos cenários, é interessante que eles têm sempre um indicador se o processo em questão foi concluído ou não no sistema.
Então, à medida que eu vou realizando essas atividades, eu consigo ir no status do contexto e verificar o status atual do que falta para mim fazer ou não. E se eu esqueci alguma etapa, ele também vai deixar isso em pendente quando eu vou em detalhe daquele contexto. Então, agora que ele já realizou o cálculo, só voltando para a função anterior aqui, eu verifico que tanto os inativos e o calculado já estão com status verde, faltando só realizar o processo de contabilização por exercício. Se eu quiser verificar um detalhamento do que falta realizar, eu também consigo vir na parte dessa lupa aqui, onde ele vai detalhar as atividades que foram ou não realizadas. Então, ele já traz para mim que falta realizar a amortização e, posterior a isso, ele já vai me autorizar a alteração de período. Inclusive, ele mostra aqui quais são os tipos de documento que não foram gerados. Nesse caso, lock fim. Aqui. A última etapa é a geração dos meus documentos contábeis. Isso eu posso realizar inicialmente como simulação e depois como definitivo, caso eu queira verificar se os lançamentos estão corretos. E nos tipos de documento, eu vou selecionar todos os cenários que eu quero que sejam contabilizados. Então, a amortização de bens, transferências, a exclusão de algum bem, saídas. Ele vai passar todos esses cenários e gerar as respectivas contabilizações no meu sistema. Então, ele fez a varredura de todos esses processos. E se eu quiser, e aqui se eu vejo o meu período de novo, o status já alterou para verde todos, autorizando o fecho de mais um período na contabilidade. Se eu quiser consultar os documentos, aqui também tem uma visualização dele. Então, ele traz para mim como foi contabilizado, tanto o documento contábil, como se eu quiser ver no detalhe quais foram as notas que ele gerou. Aqui, nesse caso, um detalhado delas. Então, esses foram a minha lista de todos os bens que foram depreciados. E, inclusive, traz o valor unitário para eu fazer uma conferência deles, caso eu ache que esteja faltando alguma coisa. Tendo realizado mais esse processo, eu consigo vir aqui e realizar o fecho de mais um período no módulo. Ele já executa essa rotina. Essa é uma parte que precisa ter bastante cuidado, pois, diferente do fecho do exercício no módulo de contabilidade, o fecho de período no módulo de contabilidade, o fecho no módulo de ativos é irreversível. Caso eu gere alguma contabilização e tenha esquecido algum processo, o sistema vai me notificar, mas se eu tiver algum ativo novo que não foi convertido entre despesa para bem, ou faltou registrar alguma nota no sistema do período que eu estou encerrando, eu vou precisar fazer um lançamento direto na contabilidade, ou lançar o bem com uma data de início do serviço do mês seguinte. Tá? Então, é interessante ter realizado todas as atividades dentro do módulo de ativo antes de executar seu fecho. Aqui no módulo de ativos, eu também tenho algumas rotinas para alteração em lote das informações de uma determinada família ou de um grupo de ativos, que seriam todas essas partes de movimento. A primeira dessas é a transferência de despesa em ativo. É uma função do sistema onde eu consigo converter uma série de ativos baseado em algum agrupamento que eu vou definir aqui. Então, se eu tiver várias notas que eu queira converter ao mesmo tempo, eu consigo executar isso em lote aqui
por essa função. Além disso, outra interessante é a modificação de método, que é para realizar ajustes no meu método de aprovação, de amortização de uma determinada família. Isso aqui vai alterar em lote todos os modos de depreciação dela. Então, definindo aqui, eu vou selecionar o que eu quero alterar, se vai ser, por exemplo, o modo de depreciação que precisa ser alterado, e na seleção avançada eu vou definir a série de critérios que eu quero usar como fórmula para realizar essa alteração. E a última rotina que eu acho que vale a pena colocar é a saída de ativo. São para os casos onde eu quero dar a baixa de um determinado ativo, isso vai executar a saída dele da minha relação de bens contabilísticos existentes. Bem, gente, acredito que essa é uma visão inicial do módulo. É claro que tem muito mais detalhes que podem ser abordados. Devido à limitação de uma hora, não ia dar tempo de apresentar tudo, mas eu gostaria de abrir esse período final para tirar alguma possível dúvida, ou caso vocês tenham alguma observação adicional que vocês queiram colocar. Então, estou abrindo para vocês falarem nesse momento, se tiver algum ponto. Bom, Guilherme, é o Bruno que está falando, tudo bem? Parabéns aí pelo treinamento, muito bacana. E só um pontinho com relação ao encerramento lá, que eu acho que é válido, né? A gente usa bastante, é a questão da simulação de encerramento para você carregar saldo inicial para o próximo balancete. Tem casos que a gente não pode realizar o fechamento ainda por ter lançamentos pendentes, a gente usa bastante essa questão da simulação. Claro, em toda ressincronização você perde isso, né? Mas é uma função que é rápida de rodar e ela faz essa organização aí de saldos iniciais. Acho que só isso que eu anotei aqui para complementar, e do mais, só dar os parabéns aí para o TEC, viu? Muito boa essa iniciativa de vocês aí. Obrigado, Bruno. Realmente, essa rotina ela é utilizada assim, quando a gente não tem o saldo final do exercício feito. Uma rotina também bem interessante dentro do módulo, que é o... Deixa eu localizar aqui. A reconstituição de reporte para o ano seguinte. Caso eu não tenha o período encerrado, eu realmente posso utilizar ela para conseguir realizar minhas consultas no sistema antes de realizar o fechamento. Muito boa observação. Obrigado pela colocar ela. É um ponto que vale a pena, sim, estar executando antes do fim do exercício. Demais. Beleza, imagina. Bem, gente, então acho que não tem mais nenhum outro ponto. Queria agradecer a presença de todos, assim, e vamos lá. Caso tenha mais algumas dúvidas, o vídeo vai estar disponibilizado na página da UTEC. E também fico à disposição, tanto no meu e-mail, que eu posso disponibilizar aqui, para sanar alguma outra dúvida, se tiver. Bom, Guilherme, obrigado, parabéns pelo treinamento aí. E a gente vai divulgar aí depois o vídeo. Beleza, gente. Valeu. Boa noite a todos. Bom feriado para você.